Hoje nós vamos falar das variações. Como é que você vai, na anamnese, como é que você vai chegar na história principal do seu paciente? Na história que você precisa ouvir do seu paciente. Agora tem um detalhe que faz toda a diferença na sua sessão. Então, atenção no que eu vou falar. Muita atenção no que eu vou falar. Tem um detalhe que faz muita diferença. É o que você vai ouvir. Você vai direcionar o teu paciente, você tem todas as condições de direcionar o teu paciente para o que você precisa ouvir. Ou seja, aonde está pelo menos histórias parecidas, onde essas histórias podem conter esse DHS. Aí é que está a diferença. Sabe por quê? Porque quando a gente fala com o paciente, o que é que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas, que talvez para você foi diferente. A gente fala assim, porque é um impacto na vida dele, certo? O DHS. E aí, quando a gente fala isso para ele, todo mundo aqui, quem já atende pacientes, sabe disso. Tem clientes, só tem pacientes, sabe do que eu estou falando. Às vezes a pessoa ela pega e começa a contar várias histórias, que para ela foi impactante. E aí ela fica horas contando histórias. Só que como é que eu faço para direcionar para a história que pode ser um possível DHS? E olha, lembrando que o DHS é a comprovação de que nós estamos... Aliás, a manifestação do sistema nervoso autônomo é a comprovação de que nós estamos diante do DHS. Então, como é que eu dou uma selecionada? De repente, a pessoa tem 50 histórias. Como é que eu dou uma selecionada antes mesmo de escutar a história do paciente? Como é que eu faço isso com ele? Porque, olha, ainda mais se for, de repente, uma senhorinha, um senhor que talvez mora sozinho, mora com o marido, enfim, mas que não tem muito com quem conversar. Aí você dá uma atenção, você está olhando nos olhos dessa pessoa, é claro que ela vai querer desabafar a vida dela ali. E a tua sessão vai durar 2 horas, 2 horas e meia. Tá? Eu já tive colegas que falaram, Adalto, mas eu não consigo. Como é que eu faço? Eu corto a pessoa? Como é que eu faço isso? Gente, vocês vão aprender hoje isso. Como é que a gente direciona o que pode ser possíveis DHS. E aí a gente não perde nem o nosso tempo, nem o tempo do paciente que está ali com a gente. Porque a gente vai certeiro naquilo que pode ser histórias que tem esse DHS. Então a sessão de bioalinhamento ela vai se dividir em 3 partes. A primeira parte, a anamnese. E a segunda parte, os estímulos físicos. E a terceira parte, a correção biológica positiva, aliás, a verbalização. A verbalização. Então a sessão, ela se divide em 3 partes. Nós estamos estudando agora, nesse momento, a anamnese. Agora, eu vou ensinar para vocês como nós podemos fazer para direcionar melhor essa anamnese na questão de ouvir as histórias do paciente e não ficar enroscado, porque senão nós corremos um grande risco de escutar 20 histórias e nenhuma delas tem nada a ver com DHS. Principalmente não tem nada a ver com o tecido envolvido com a queixa do paciente. Então, na anamnese, nós fazemos 3 perguntas para encontrar o DHS, não é? Nós fazemos 3 perguntas. Então, a primeira pergunta, qual a sua queixa? Segunda pergunta, desde quando? E terceira pergunta, por onde começou?
certo? Então essas 3 perguntas fazem parte da anamnese, para eu fazer para eu ter um direcionamento, é uma organização, tá? É uma organização para eu poder chegar ao DHS. Na verdade, a anamnese é justamente para isso, para eu enxergar, para eu ter contato com o DHS. E o DHS é a causa primária das lesões, a causa primária dos conflitos biológicos, que vão levar a comportamentos físicos ou comportamentos emocionais, tá? Então vamos lá. Quando eu pergunto qual a sua queixa, o paciente vai dizer, ah, eu tenho uma tendinite, ou eu tenho, sei lá, intestino preso, ou eu tenho sinusite, enfim. E aí a gente pergunta, desde quando? Quando eu pergunto desde quando, aliás, deixa eu repetir uma coisinha aqui, ó. Qual a sua queixa? Nós temos que respeitar, quando a gente faz essa pergunta, nós temos que respeitar o que o paciente considera como queixa principal, porque nós vamos tratar uma queixa de cada vez. Nós não vamos tratar tudo que o paciente se queixar. Olha, eu tenho sinusite, eu tenho rinite, eu tenho enxaqueca, eu tenho tendinite no cotovelo direito, eu tenho artrose, eu tenho intestino preso, eu tenho um probleminha no fígado e eu tenho uma arritmia. Ah, peraí que nós vamos tratar tudo. De jeito nenhum, você vai tratar uma queixa de cada vez. Então, esses pacientes poliqueixosos, você vai perguntar qual é a sua queixa principal. Nós vamos tratar uma coisa de cada vez. Porque, olha, nós vamos estimular a autocorreção. Se nós estimularmos tudo isso ao mesmo tempo, vocês concordam comigo que o corpo dele vai ter um estresse muito grande para tentar resolver isso tudo? E aí, o que pode acontecer? Vai passar devagarzinho lá pela segunda lei, que vocês já devem ter estudado. Lá pela segunda lei vai passar devagarzinho pela crise epileptoide. E aí, o que acontece na crise epileptoide? Uma exacerbação dos sintomas. Eu não quero de jeito nenhum meu paciente me ligando, Adalto, olha, aquela dor que eu tinha, aquela dorzinha, tá insuportável. É a mesma coisa, gente. Imagine você, a crise epileptoide é uma releitura do DHS. Então imagine você passando, eu costumo falar assim, ó, sabe aquelas coisas que a gente vê na televisão, na National Geographic, não sei o quê, de tribos que a pessoa passa correndo num braseiro? Vocês já viram isso? Imagine você, se você passar correndo nesse braseiro, provavelmente vai ter o resultado que teve lá. Não faz bolha no teu pé, não vai te machucar, tá tudo bem. Agora imagine você passando devagarzinho. É a mesma coisa a crise epileptoide. Se você passar rápido pela crise epileptoide, tá tudo bem. A partir dali, é só a finalização do processo. Agora, passa devagarzinho para você ver. E o passar devagarzinho, se você estimula um monte de coisa no corpo, vocês concordam comigo que ele vai ter mais trabalho para finalizar esse processo? Certo? Então, tudo que a gente não quer é que o paciente ache que piorou por conta da sessão. Isso não vai acontecer. Certo? Então, uma coisa de cada vez. E cada vez é por sessão. Então, eu vou cuidar de outra coisa só daqui 30 dias. Tá? E aí, então, com a sua queixa, nós vamos respeitar a queixa principal do paciente. E se ele fala assim, ah, mas tudo me incomoda. E se amanhã você acordasse sem uma de tudo isso que o senhor falou, a senhora falou? Ah, olha, eu queria acordar sem tal coisa. A pessoa consegue apontar, certo? Então, pergunta dessa forma. E respeite aquilo que ele considera como principal. Porque, de repente, você fala assim, ah, não, vamos tratar a sua enxaqueca, porque, olha, eu já tive enxaqueca, eu sei como é que isso é terrível. Vamos tratar a sua enxaqueca. E, de repente, a pessoa fala assim, não, mas eu queria tratar o meu intestino preso. Ah, não, vamos tratar a enxaqueca, é muito mais limitante. Deixa o paciente dizer o que para ele é a principal queixa, ok? Feito isso, pergunta desde quando. E o desde quando, normalmente o paciente remete a um tempo, né? Ou seja, uma semana, 2 meses, 10 anos, não importa. Mas isso é só para ele se localizar em espaço-tempo quando começou isso. E para você também entender quanto tempo ele carrega esse conflito biológico, certo? Então tá tudo bem, é para a gente entender. Mas quando a gente pergunta para nós, na verdade nós estamos buscando um evento biológico, um conflito biológico. Ou seja, por exemplo, desde quando eu me casei?
Ou desde quando eu saí da casa dos meus pais? Ou desde quando desde quando eu perdi o emprego, certo? Então, o que nós buscamos é um evento. Então, nós estamos procurando um evento, tá? Então, a cabeça de bioalinhador é essa. Nós sempre estamos procurando um evento. Mais do que o tempo, nós estamos procurando um evento. E aí, eu já ensinei a vocês como encontrar o DHS quando o paciente não se lembra, enfim, e tudo isso, tá? Então o paciente não se lembra, vai pela conotação geral do tecido, tá tudo bem. E não é surpresa se ele sair do seu consultório, sair da sua sessão e daqui 10 minutos ele te mandar um WhatsApp e falar assim, ah, lembrei do fato. Tá tudo bem, tá? E por onde começou, a gente vai fazer essa pergunta, por exemplo, num caso de alergia, né? Então, começou por onde? Ah, eu tenho alergia no corpo inteiro. Começou por onde? Ah, começou pela mão. Ah, começou pelo ombro, certo? É só para ter essa localização. Ah, vitiligo. Começou por onde? Ok? Então, é sempre assim. Ah, tenho dor de cabeça, na cabeça inteira. E onde mais dói? Ou começou por onde? Certo? Então, a gente tem que fazer essas 3 perguntas. É a nossa anamnese. Mas isso dura o quê? 3 minutos, no máximo. Agora, o que eu quero apresentar para vocês hoje aqui, como é que eu coloco para o meu paciente aquilo que as possíveis histórias que contêm um DHS. Porque aí eu consigo filtrar antes dele ficar me falando 10, 20 histórias. Tá? Então, como é que eu faço? Na hora que ele fala, prestem bem atenção, olha. Na hora que ele fala, qual a sua queixa? Na hora que a gente pergunta para ele, qual a sua queixa? Então, se ele diz para mim, eu tenho tendinite no cotovelo. Eu tenho tendinite no cotovelo. Já me remete, eu já sei que isso faz parte do tecido de sustentação. É o mesoderma novo, tá? Então, eu já sei, eu, bioalinhador, eu já sei mais do que o paciente nesse momento da sessão. E por que é que eu sei mais? Porque ele não sabe, mas eu sei que isso aqui, essa tendinite no cotovelo dele, foi causado por uma situação que ele passou, que foi chocante, que é o DHS, que foi dentro de um cenário de impotência ou desvalorização. Isso ele não sabe. Isso ele não sabe. Aí começa a ficar interessante a sessão. Se esse paciente falou para mim que tem a tendinite e eu já sei que é por conta de uma grande desvalorização ou impotência, então peraí, quais são as histórias que eu preciso ouvir desse paciente? São histórias em que ele se sentiu ou desvalorizado ou impotente, certo? Não tem histórias de contato e separação, não tem histórias de atentado à integridade, não tem histórias de, nossa, minha vida iria mudar depois disso, que é o vital, certo? São histórias que ele se sentiu impotente ou desvalorizado. Opa, e como é que eu falo para ele então? Primeira coisa, não entregue de bandeja tudo, ok? Quanto mais esse paciente extrair por si só as informações, mais contato ele vai ter com o DHS. Mais vai ser impactante na hora que ele tiver contato com o DHS, e isso pode ser mais valioso para a biologia, porque aí tem mais condições de virar a página, tá? Então, o que eu pergunto para ele? O que de diferente aconteceu um pouco antes do início dos sintomas, certo? O que de diferente aconteceu um pouco antes do início dos sintomas? Eu ainda não falei para ele o que aconteceu um pouco antes dos sintomas relacionados à impotência ou à desvalorização. Eu não falei nada disso para ele, mas eu sei que a história que eu preciso ouvir e realmente prestar atenção são histórias em que ele se sente impotente ou desvalorizado, certo?
Só que eu ainda não revelei para ele. Eu só perguntei para ele o que de diferente aconteceu pouco antes do início dos sintomas. E aí, de repente, ele começa a contar uma história assim, olha... E a queixa dele é aqui, no cotovelo, tá? Uma tendinite no cotovelo. O que aconteceu diferente pouco antes do início dos sintomas? Eu viajo muito, eu sou caminhoneiro, eu viajo muito. E eu acho que é porque eu dirijo bastante. Eu dirijo bastante. Nós aqui já sabemos que essa questão mecânica, o corpo, ele aprende a lidar com isso. Mas quanto tempo o senhor tem essa tendinite? Tem 6 meses. Já teria dado tempo do organismo dele ter se adaptado a dirigir. Afinal, e quanto tempo faz que o senhor dirige? Há 15 anos. E só agora deu tendinite? Opa! Entenderam que tem alguma coisa a mais? Mas não é o fato de dirigir. E só dói um braço? Só esse aqui. O senhor dirige com as 2 mãos? Entenderam? Que opa, tem alguma coisa estranha nessa história. Mas isso não é o DHS. E o que aconteceu de diferente? Porque isso não tem nada a ver de diferente. Vocês concordam comigo? Nesse caso, olha, ele continua dirigindo. Não tem nada de diferente nessa história. Mas, vou colocar aqui o nome de José, tá? Mas, seu José, o que é que pode ter acontecido de diferente, né? Em toda essa história? De diferente? Diferente, olha, eu agora estou viajando para Minas Gerais. Para mim isso que é diferente. Não, o que aconteceu de diferente na sua vida? De repente não é nem dirigindo. Meu filho nasceu. Meu filho nasceu. E isso que teve de diferente. Olha só, ele contou história, contou uma história, contou outra história, vai contar outra história e até agora nada. Porque nenhuma delas está ligada, prestem bem atenção. Nenhuma dessas histórias, primeiro, está ligada a uma sensação de impotência ou desvalorização, certo? E aí, eu dei a oportunidade para ele contar uma situação diferente. Mas ele está contando história e nada. E nada. Mas olha, relacionado ao DHS é uma história só. Não tem várias histórias relacionadas ao DHS. É uma história só. É uma só, tá? Agora, relacionado à queixa, talvez é o paciente que acha que aquilo está relacionado à queixa. Mas o que é que comprova se está ou não? É a manifestação do sistema nervoso autônomo. Então não tem achismo aqui, não existe o achismo. E é uma segurança para nós, porque aí a gente vai ter certeza. Sim, nossa, que ótimo! Eu tenho certeza que essa é a história relacionada com a queixa do paciente. Porque tem uma manifestação física do sistema nervoso autônomo. Quando não está relacionado e parece que encaixa toda a história, mas não tem manifestação, esquece, não é essa a história, não insista. Vá para outra história, tá? E aí o seu José contou histórias, viu, gente? Contou histórias e nada. E de repente eu ouvi umas 3 histórias dele e nada. Aí sim, eu posso falar para o paciente, escuta, só um minutinho. O que é que dentro de uma situação, um pouco antes do início dos sintomas, aconteceu uma situação diferente que você se sentiu impotente ou desvalorizado. Opa! Então eu dei uma pista a mais para poder avançar na história. Entenderam que agora ele só vai me relatar histórias que ele se sentiu impotente ou desvalorizado? Deu uma filtrada nas histórias dele? Porque histórias ele tem um monte.